Amém. Amém? Bom, então, nós vamos começar a partir do verso 13, tá? Só para você se atentar aí. Queria dizer que coragem é algo fundamental na nossa vida. Eu citei agora em oração Paulo, que falou com Timóteo, que era um jovem pastor, muito mais jovem do que eu, né? Segundo ali a história, Timóteo, ele tinha mais ou menos entre 18 a 20 anos, quando ele era pastor de uma igreja. E Paulo diz que ninguém despreze você pela sua mocidade e tudo mais. E Paulo diz para ele: olha, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, porque ele estava sendo oprimido por pessoas mais velhas, por heresias, por pessoas mais velhas que não acreditavam nele por ele ser jovem. E Paulo estava sempre fortalecendo ele. Falou: cara, você aprende as escrituras desde que você é criança, com a sua avó, não é? Lloyd, Eunice, com a sua avó e com a sua mãe. Então você não tem que ter medo de alguém que diz que é mais velho que você. Seja um exemplo na fé, no procedimento e no amor, né? Deus te deu o espírito de coragem, não de covardia. Então Paulo vai falar isso para ele. Então a coragem é algo que deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. Você pode perceber que se você for fazer uma retrospectiva da Bíblia, né, e dos personagens bíblicos, a coragem foi o que marcou a história deles. A gente se lembrar de Davi, foi a coragem em enfrentar o gigante que de fato então, colocou Davi na história. E ele era um rapaz que cuidava de ovelhas e que tocava harpa. Se você fazer uma retrospectiva da sua própria vida, ou vamos nos lembrar de Jesus, a sua coragem de Jesus em assumir a cruz, em ir até a cruz, você vai ver isso em todos os personagens. A coragem de Gideão em enfrentar um exército muito maior, de Ezequias também, né? Foram 2 reis de jurado de morte. Deus foi poder, a coragem, aceitou um momento difícil, porque Deus aceita os nossos momentos difíceis, nos ajuda, mas está sempre nos impulsionando a coragem. Se você fazer uma retrospectiva sobre a sua vida, você vai ver que foram os momentos de coragem que te colocaram de pé e que te fizeram continuar, não é? Os momentos de coragem faz com que você rompa obstáculos, que estavam no seu caminho. Então, eu me lembro quando eu fui para a fé cristã com 15 anos, não foi fácil para mim. Um jovem com 15 anos, igual eu, frequentava festas, tinha os meus amigos todos, amigos de infância, do prédio, da escola, né? Era festa, era bagunça, diversão. Eu fui para a fé, não foi fácil para mim, porque eu tive que largar tudo aquilo e as pessoas, os meus amigos, eles zombavam de mim na escola, falavam muita coisa. É ruim, porque eu agora, né, com 30 anos é uma coisa, com 15 é outra, né? Com 15 anos eu chegava na escola, aí o pessoal, é o pastorzinho, sei lá o que, toma aqui meu dízimo, sei lá o que, conversava. Então assim, era difícil, mas com coragem eu ainda continuava pregando com os meus amigos na escola, mesmo passando por aquelas coisas todas, né? Um amigo meu falou: vai terminar o ensino médio, eu vou abrir uma igreja, aí você prega e nós dividimos lá o dinheiro. Então assim, era muita piada, sabe? E era ruim. E eu fico olhando e percebendo que foram esses momentos de fé, de não desistir, porque várias vezes eu pensava em largar a escola, que era ruim demais, não queria estar naquele ambiente, e os meninos continuavam falando das mesmas coisas, né? Falando de droga, oferecendo para mim maconha, oferecendo para mim sair, as meninas dando em cima, né? Então é difícil. E passando por isso, eu vejo todos os momentos que exigiram coragem de mim, foram momentos então de vitória, né? Quando eu fui casar com a Angélica, a gente era muito novo, eu tinha 22 anos, a Angélica tinha 19, né? A gente não tinha nada, eu tinha me formado em teologia, eu era pastor, mas financeiramente era difícil, mas a gente topou, porque queria fazer a coisa certa. Então Deus nos abençoou quando a gente foi ter filhos, quando a gente foi mexer com igreja, que não é uma coisa fácil. Então a coragem de você enfrentar esses desafios é muito importante. Então não abandone a coragem, porque a coragem ela faz parte, né, da fé. A coragem e a fé andam juntos, né? Você vai ver que nas passagens bíblicas Deus está sempre dizendo: coragem, tenha um bom ânimo,
eu estou com vocês. Deus sempre nos incentiva a coragem. Então, o capítulo 3 de Daniel vai nos mostrar a coragem de 3 rapazes. E aí eu te explico rapidamente que eles viviam na Babilônia, aquela Babilônia que eu estou sempre falando aqui, que prendeu o povo de Israel, né? O que eles faziam? Quando a Babilônia invadiu Israel, eles só pegaram os jovens que eram inteligentes e levaram para lá, para eles estudarem e produzirem ciência. Olha como é que os caras eram. O que a Babilônia pensava? Os meninos são novos, pegavam um menino com 17, 16 anos. Então o que eles pensavam? Vamos desconstruir a religião deles, eles vão esquecer a religião. Eles trocavam o nome das pessoas. Daniel teve o nome trocado. Esses 3 rapazes aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tiveram o nome trocado, porque eles chamavam Ananias, Misael e Azarias. Por que o nome foi trocado? Sadraque, Mesaque e Abidnego, cada um desses nomes é em adoração a um deus pagão babilônico. Então é a tentativa da desconstrução da fé. Então vamos desconstruir eles, vamos fazer eles perderem as origens, vamos fazer eles esquecerem a fé, vamos fazer eles esquecerem os ensinamentos que os pais deles deram para eles. Peguem só os novos, porque os que estão mais velhos estão com a cabeça feita e ninguém vai tirar. Então pegaram esses rapazes aqui, trocaram o nome deles, botaram o nome, por exemplo, Abidnego, né? Existia um deus chamado Nego, que era um deus muito cultuado na Babilônia e tal, que era chamado até de um deus da ciência, né? E eles foram levados para lá para aprender mesmo ciência, né? Daniel foi levado para lá para aprender toda a ciência, como diz no capítulo 1. Então eles estão lá e o rei se chama Nabucodonosor. Repita comigo, Nabucodonosor. Isso, né? Pois é, foi esse cara aqui que pegou, né, pilha de uns caras lá que disseram para ele assim: levanta uma estátua de ouro em homenagem a ti mesmo. Essa estátua não era do próprio Nabucodonosor, porque o relato bíblico vai dizer que ela tinha 6 metros de largura e 1 metro de altura. Isso não é proporcional a um ser humano, né? Então não era a estátua dele próprio, mas era uma estátua que representava o Deus que Nabucodonosor seguia. Inclusive o nome Nabucodonosor também é um nome trocado. Como ele é o Deus da Babilônia, o nome dele é em homenagem ao Deus lá que dá nome ao Nabuco. Nabuco era um Deus babilônico, né? E o rei então, ele tinha esse Deus como Deus principal. Então provavelmente é uma estátua de ouro do Deus Nabuco, né? Que Nabucodonosor seguia. Beleza, o rei disse assim: todo mundo, quando tocar a harpa, a cítara, vai ter um toque no país inteiro de música. Na hora que tocar a música, todo mundo tem que dobrar o joelho e dizer: só Nabucodonosor é rei, é Deus, é todo poderoso. Essa é a situação. Então a questão é o seguinte: 3 rapazes que saíram de Israel, mas não perderam a fé, mas eles estavam sendo desafiados. Por quê? Porque quando se tocava essa música em toda a cidade, eles tinham que adorar. E essa é a questão. Pare para pensar quantas vezes a gente não passa por momentos como esse, em que nós praticamente somos obrigados a dobrar o joelho diante de outras coisas. Às vezes nós somos o que? Praticamente obrigados a o que? Dobrar o dinheiro, dobrar o joelho diante do dinheiro. Para o que? Para possuir. Só que a Bíblia diz o que? Adorará somente ao Senhor teu Deus. Só Deus merece adoração. Então eu quero te chamar a atenção para essa questão. Na vida você vai ser chamado a dobrar os joelhos diante de muitas coisas no decorrer de toda a sua vida. A dobrar os joelhos diante das fraquezas, diante das suas dificuldades, diante das calamidades, diante das dificuldades, como o tema da mensagem: coragem em tempos difíceis. E vou te dizer uma coisa: esses caras tinham uma posição importante. Daniel já tinha uma posição importante, que ele já era nomeado para ser governador de províncias. E esses rapazes já tinham uma posição importante, onde eles trabalhavam no governo da Babilônia. Então eles estavam aqui entre a cruz e a espada: ou dobra o joelho e adora esse Deus, né? Ou então morre. Não é nem questão só de perder posição e dinheiro, é morrer. Naquela época se matava quem não seguia os decretos do rei.
Então, pare para pensar que nas nossas vidas nós vamos passar por momentos como esse, certo? Nós vamos passar por momentos como esse. Escute isso, um pequeno testemunho meu. Eu fui ordenado a pastor com 21 anos pela Assembleia de Deus. E aí o que acontece? Um bispo me chamou e disse assim: se você me der R$5.000, eu lhe coloco para pregar numa grande igreja, para abrir agendas para você. Ele me disse isso. Se eu desse a ele, ele simplesmente me colocava para pregar num lugar grande, as pessoas iam ver minha cara e me chamavam para pregar nos lugares e abrir agenda. Isso acontece muito, essa politicagem no meio de igrejas, entende? O que acontece? Eu não aceitei. Pastor, você não tinha dinheiro. O problema é que o quê? Eu tinha um dinheiro guardado, eu poderia ter feito isso. Só que desde lá dos 15 anos, eu não fui desses. Porque com 15 anos na igreja, eu era daquele rapaz que o quê? Que não namorava nenhuma menina. E os meninos e as meninas da igreja tinham os namorinhos escondidos lá, e tal, aquela coisa toda. Eu era fiel ao Senhor, de verdade, Meu pai, minha mãe, minha irmã estão de testemunha. Eu era realmente fiel, não estava para brincadeira. O meu negócio não era brincar de igreja, não. Se fosse para brincar de igreja, eu continuava lá fora. Porque lá fora eu estava dando muito trabalho, fazendo bagunça, mas se era para fazer errado, fazia lá fora. Então meu negócio era sério. Então eu não aceitei isso. Então o que acontece? Só que isso é muito difícil para alguém que está começando. Eu estava começando. Então o que acontece? Naquela época o quê? O meu desejo era me casar. Eu tinha sido ordenado a pastor com 21 anos, que era a idade, não se podia ordenar antes dos 21 anos, que 21 anos a maioridade completa, que eles consideravam ali dentro da Assembleia de Deus, Com 18 a maioridade, 21 para eles a maioridade completa e tudo mais. Mas aquele negócio, eu queria me casar. Então o que acontece? Aparecer uma tentação dessa, ela pode o quê? Muitas vezes nos fazer bambear em dobrar o joelho diante de alguma coisa. É por isso que eu sempre falo, eu não tenho padrinho no meio cristão. Ninguém nunca fez nada por mim, porque os que quiseram fazer alguma coisa por mim pediram alguma coisa em troca e eu não aceitei. Porque a igreja que nós vivemos aqui é uma igreja assim, que a gente pode pregar a palavra só por causa disso. Porque eu não aceitei, porque se eu tivesse aceitado, você ia ver que aqui era um escarcéu. Eu só ia poder pregar, só ia poder fazer as coisas que algumas pessoas mandassem, que estavam acima de mim. Mas eu nunca aceitei. Então é por isso que aqui eu posso pregar a Bíblia. É difícil, não é? Porque poderia estar com uma igreja grande, poderia estar com a vida melhor, no sentido de conforto financeiro, mas não. É melhor ter liberdade para falar a verdade do que o quê? Ter o rabo preso com pessoas, Então isso é uma coisa séria. Então esses caras aqui, esses três, Nabucodonosor falou assim: porque falaram, olha, eles não estão dobrando o joelho diante da estátua. E aí Nabucodonosor falou: manda chamar os três aqui. Verso de número 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses e nem adoraram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a dobrar o joelho, colocar ele em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. O rei ainda deu a última chance. Ainda tem aquela última chance, sabe? A gente no aperto, no sufoco, ainda recebe aquela ligação. Tem a última oportunidade. Quer entrar ou não quer? Você sabe que é uma coisa que não vale a pena, que é um negócio bagunçado, que é um trem pecaminoso, mas recebe a ligação, Então eles receberam essa proposta. Aí eles disseram que, o rei continua dizendo: mas se não adorarem, serão lançados imediatamente numa fornalha de chamas, e que Deus é que poderá livrar vocês das minhas mãos. Em outras palavras, Nabucodonosor realmente pensava que ele era a pessoa mais poderosa do mundo, do universo, onde ele diz: quem é que vai tirar vocês das minhas mãos? Vocês estão aí, não está querendo dobrar o joelho, por quê?
É o que muita gente fala para nós. Ah, você vai ficar aí, né, orgulhoso, não vai aceitar esse dinheiro, não vai aceitar essa proposta, não vai aceitar esse cambalacho, vai ficar aí desse jeito. Quem é que vai te livrar dessa situação? A gente ouve isso na vida muitas vezes, né? E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem, verso 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ser cristão está muito bem representado nessa frase. Eles dizem assim: rei, o negócio é o seguinte, nós confiamos em Deus. Se você diz que vai nos matar porque nós temos fé em Deus, Deus pode nos livrar da tua mão, e Ele há de nos livrar. Mas eles dizem: mas se Deus não quiser livrar e permitir que você nos jogue na fornalha, pode jogar, mas o que? A nossa fé a gente não vai abrir mão dela. Isso é cristianismo, é você o que? Dizer como a gente canta aqui na música: Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Como Jó cantava, né? Senhor, ainda que o meu corpo desfaleça, a minha carne apodreça, né? Nos meus ossos eu glorificarei o teu nome. Ainda que nós estejamos aqui nessa igreja e falte dinheiro para a gente pagar o aluguel, passando dificuldade, ainda que a gente passe por isso, a gente não vai se vender para ficar com o rabo preso, ter que fazer igual essas igrejas, que tem que ficar simplesmente se submeter na bagunça para ganhar dinheiro, fazer o que outros mandam, né? Chefiados por empresários que mandam eles pregarem o que dá dinheiro. Está entendendo? Isso é fácil? Não é, mas isso é coragem. Coragem em tempos difíceis. Se Deus não te livrar, mesmo assim não ceda. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus livra também. Graças a Deus pelo nosso Senhor, porque o nosso Senhor disse que não sobreveio tentação que não fosse humana, e na hora certa Ele providenciaria o escape e o que nos daria ali o livramento, não é? Então, aqui nós temos esse exemplo dessa afirmação dele. Tenha isso nas suas orações. Ore como Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. A sua oração tem que ser: Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer. O Senhor pode me dar, o Senhor pode me entregar, o Senhor pode fazer, o Senhor pode salvar aquela pessoa, o Senhor pode curar enfermidades. Mas se o Senhor não fizer, mesmo assim eu continuarei te adorando. Nunca faça igual os exemplos que eu cito de pessoas que chegaram até mim dizendo que perdoaram a Deus, ou que estão precisando perdoar a Deus. Não faça isso. Deus, isso é uma blasfêmia, alguém dizer que precisa perdoar a Deus. Não. Aqui, se Deus não quisesse salvar eles, eles não tinham que pedir perdão nenhum para Deus, porque Deus disse que no mundo nós vamos ter aflições. Então, Deus não prometeu que a gente vai ter sempre o livramento, né? Ele prometeu que o quê? Que Ele vai estar conosco sempre. Então, se tivesse chegado a hora deles morrerem, que eles iam morrer com fé. Então, essa é a questão. Fique com a fé no seu coração, independente das circunstâncias. Verso de número, então, 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses. Verso 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Escute o que eu vou te dizer. Quando pessoas vêm oferecendo propostas que vêm indecentes, quando você não aceita, isso causa raiva no coração de muita gente que acha que pode controlar outras pessoas pelo seu poder, pelo seu dinheiro, pela sua importância. Então, a questão dele aqui é que o fato desses três desobedecerem
para ele era como se ele estivesse sendo humilhado. O rei achou que estava sendo humilhado. Os caras não querem dobrar o joelho diante da estátua. Então ele ficou furioso e disse: peguem e esquentem 7 vezes mais a fornalha. Tipo assim, houve então toda uma preparação psicológica macabra para trazer medo ao coração desses rapazes antes deles serem jogados na provação. Então, antes de nós sermos provados, escute essa palavra, por favor. Antes de nós sermos provados, muitas vezes algumas pessoas são usadas pelo inimigo para psicologicamente tentar apertar, para tentar fazer com que as nossas provações pareçam mais fortes, né? Tem um fogo 7 vezes maior. Vão tentar nos amedrontar, tentar alcançar o nosso psicológico. E aí começa a história. E os seus filhos? Como é que você vai fazer para comprar comida? Né? Como é que você vai fazer para pagar a escola dos seus filhos? Pressões como essa, entende? Eu estou contextualizando aqui. Então ele ficou revoltado com aquilo e fez o fogo ficar 7 vezes mais forte. Não tenha medo, não mude de atitude, continue em frente. Você não deve ter rabo preso com ninguém. Deus é o seu Senhor, Deus é a sua retaguarda, é aquele que diz que coloca o anjo dele ao redor daqueles que o temem para os livrar do mal. Isso é maravilhoso, essa é a palavra do Senhor. Não tenha medo de pressões psicológicas, de ameaças intensificadas, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Verso número então 19, 20 agora. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. É muito ruim pessoas honestas serem amarradas. Isso não é uma coisa que a gente quer passar. E às vezes nós temos, escute isso, às vezes nós temos tanto orgulho da nossa dignidade que a gente dobra o joelho diante de estátuas de ouro só para não sermos algemados ou amarrados. Olha, nós, se for preciso, parecermos que perdemos a dignidade, que pareça. O importante não é o que parece, o importante é o que é. Você sabe quem você é, você sabe o que você faz. Então, se alguém lhe amarrar, se alguém simplesmente lhe tratar como se você fosse errado, te excluísse, te tirasse de uma posição que você faz há anos, exerce há anos, a posição de excluísse como se você estivesse sendo um problema naquele meio que você habita, não retroceda. Porque você sabe quem você é. Não tenha medo de amarras e nem de algemas. Porque se nós formos algemados, é porque Deus permitiu. É porque Deus permitiu. E eles literalmente foram algemados, amarrados, antes de serem jogados no fogo por homens muito fortes. Então, esse ser algemado é uma representação de uma situação onde parece que a gente não é digno. Porque quando a gente olha para alguém, por exemplo, que tem muito dinheiro, tem uma boa profissão, aí a pessoa diz: olha lá, Deus está com aquela pessoa. Nem sempre. E às vezes a gente está o quê? Lutando para pagar nossas contas com dignidade. Você está aí trabalhando, lutando e tudo mais, parece que você está amarrado. E aí o que acontece? A gente fica com medo dos olhares das pessoas que olham para nós e dizem: você não é digno. Alguma coisa está fazendo de errado, igual falaram para Jó, você deve estar pecando para passar por sofrimentos. Mas não. Lembre-se de Jesus e da igreja de Jesus, que passaram por muitos sofrimentos, porque a Bíblia diz que quem quiser ser fiel ao Senhor vai padecer perseguições. Pode ter certeza que hora ou outra vai ter algum tipo de perseguição por você ficar ao lado da fé, por você o que? Não abrir mão da fé. Vai ter. Então, agarre isso e não tenha medo das algemas. Não tenha medo dessas humilhações que tentam colocar. Versículo de número 21. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Extraordinariamente quente, fornalha.
Então o texto diz que eles estavam vestidos, né? Tinham turbante, roupa, amarrados, foram jogados por homens fortes na fornalha. Você sabe que existe uma passagem bíblica que Deus promete livrar as pessoas do fogo, né? Isaías 43, verso 1: quando passares pelo fogo, lá eu estarei contigo, você não vai morrer. Há uma promessa, né? Então assim, a gente lembra dessa promessa quando fala dessa história. Mas aí o verso de número 22 diz o seguinte: a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. A fornalha estava tão quente que os soldados foram chegar perto da fornalha para empurrar esses 3 rapazes, e eles morreram por causa do calor. E o texto diz: o rei mandou com que os homens mais fortes... Perceba que existem momentos dessa vida que não adianta a gente ter mais força física, mais dinheiro, mais poder, mais status. Isso não vai nos salvar. É isso que a gente tem que entender. O que salva de fato o ser humano é Deus. Aqui então, tá os soldados empurrando eles, e os soldados morreram. Consegue pensar nisso? Pensa numa fornalha um pouco mais abaixo, soldados, os mais fortes segundo o texto, e os 3 rapazes. Esses soldados, os rapazes na frente, os soldados atrás, indo para empurrá-los. O texto diz que que o calor matou esses soldados fortes que estavam atrás, provando que, na verdade, a gente não deve confiar na nossa força, a gente não deve confiar em nós mesmos. Aí entra então o milagre do Senhor. Mas esse milagre do Senhor, ele aqui não conta o que Sadraque, Mesaque e Abednego sentiram, só conta o que eles falaram. Mas qualquer ser humano se sentiria de alguma forma com medo. Mas uma coisa é certa: nem sempre importa o que você está sentindo no momento. Às vezes o que vai determinar toda a situação é o que você faz, é a atitude que você tomar. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou: Pedro, você está se sentindo bem para apacentar? Não, Jesus disse: apacenta. Às vezes vai dar medo, tudo que é novo traz medo. Então muitas vezes nós vamos ter que vencer os sentimentos. O texto não fala o que esses caras estavam sentindo, mas psicologicamente eles foram aterrorizados com essa fornalha sendo aquecida 7 vezes mais, e eles foram jogados lá. O rei gostava deles, por isso que deu mais uma chance. Eles não dobraram o joelho, e o rei falou: eu vou cumprir minha palavra e vou jogar vocês. É nessa hora em que que o pau vai torar, é que nós temos que ter coragem de não abandonar Deus, porque Deus vai estar sempre conosco, sempre, e a gente não deve abandonar Ele. Então diz o texto, já entrando aí para a reta final, verso de número 24: mas logo depois o rei Nabucodonosor, verso 23, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Então Sadraque, Mesaque e Abednego caíram naquela fornalha muito quente. As fornalhas eram muito usadas na Babilônia para fazer tijolos, e eles também usavam para matar muitas pessoas que eram contra eles e tudo mais, mas principalmente para fazer tijolos. Historicamente era usado. Então para motivo aí de entendimento, de conhecimento, fica registrado isso. Verso 24: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho de Deus, ou com um filho de deuses. Coisa bonita. Esse texto é muito lindo, porque mostra que eles foram jogados amarrados, e quando o rei olha para eles dentro da fornalha, a primeira coisa que ele vê é que eles estão desamarrados. Isso para mim tem uma conotação de que Deus permite provações para tirar amarras de nós, para nos desamarrar ou para nos desatar de certas coisas que querem nos prender. Eles só foram amarrados por quê? Porque o rei queria que eles fossem capachos.
Então o rei amarrou. Deus permitiu a provação. Quando eles foram jogados lá, as cordas que amarravam eles queimaram, e eles estavam desamarrados, andando no fogo. Então Deus permite provações para nos tirar de certos tipos de coisas que querem nos amarrar. Deus nos purifica na provação. Então, é igual, hora ou outra a gente conversa, mas eu sei, por exemplo, a igreja, aqui a igreja que está passando por dificuldades, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa boa por detrás disso tudo, por detrás disso tudo Ele tem algum propósito Ele está queimando algum tipo de corda que a gente não está vendo, que a gente não sabe decifrar, definir, algo que a gente não sabe verbalizar agora, mas Ele está queimando alguma corda que está nos amarrando, que está nos impedindo de poder progredir, crescer, desenvolver. Então esses três caras, quando eles são vistos, eles estão desamarrados. E o que? Você e eu, quando nós orarmos, nós temos que sempre pedir: Senhor, me permita ter uma vida justa, porque vida justa é uma vida desamarrada. Você não deve nada para ninguém, não teme os príncipes, não teme os homens poderosos, não teme os assassinos, não teme as pessoas ruins. Eles estão desamarrados. Que Deus nos desamarre e permita que as nossas dificuldades possam então tirar de nós coisas que nos prendem, que às vezes a gente não sabe decifrar muito bem o que é que nos prende. Sabe, por incrível que pareça, olha como que Deus é. Você sabe o Leandro Carnal? Eu não gosto dele não, porque ele, politicamente, eu acho péssimo ele, a forma dele, o que ele defende. Por incrível que pareça, um amigo meu me indicou um livro e falou assim: lê esse livro aqui, Porco Espinho, do Leandro Carnal, que fala sobre solidão. Eu falei assim: Leandro Carnal? Você está doido, você não me conhece não, vou ler Leandro Carnal. Ele falou assim: faz o seguinte, lê, só lê. Eu falei: é só porque você que está me indicando. Falei para esse amigo meu, e comecei a ler um livro fantástico. Teve horas lá que simplesmente Deus estava abrindo os meus olhos em coisas que eu estava lendo, certo? E eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa, o Senhor está abrindo os meus olhos. Deus pode usar até coisas ruins para abrir os nossos olhos. Deus pode usar até fornalhas para o quê? Para desamarrar as nossas mãos. Está entendendo? Deus pode usar até Leandro Carnal para nos ajudar com algum tipo de conhecimento. Não gosto de Leandro Carnal. Prefiro Pondé, por exemplo, Luiz Felipe Pondé, o filósofo, Se for acompanhar alguém, siga o canal dele que é bom. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, eles estavam desamarrados. E o texto diz que tinha uma quarta pessoa na fornalha, o Filho de Deus. E o texto diz que eles estavam andando no meio da fornalha. O texto diz que aqueles homens que foram jogar eles na fornalha morreram só de chegar perto. Eles estão dentro da fornalha andando, porque Deus os livrou. Ah, pastor, isso é história. Isso é verdade, gente. Isso aqui não é um conto. Isso aqui não é nenhum tipo de ilusão, conto de fada, conto de carochinha, nada. Isso aqui é verdade. Deus fez isso, como Ele fez no capítulo 6 com Daniel, quando jogaram Daniel na cova dos leões. E o que? Daniel passou a noite no meio dos leões sem ser comido. Porque Deus pode fazer coisas impossíveis, se for da vontade dEle. Vamos permanecer firmes. Hoje você pode olhar e dizer: meu Deus, como é difícil a minha situação, viver com pouco dinheiro, passar necessidade, ter problema de saúde, estar com problema familiar. Fica firme. Deus honra os justos. Deus, Ele tira as amarras daqueles que são justos nas provações. Se Deus permitiu o fogo vir, é porque Ele quer queimar alguma coisa. Não é você que Ele quer queimar, porque o texto vai dizer o seguinte, versículo de número 26. Então Nabucodonosor se aproximou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham e saiam. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram. Verso 27. Os prefeitos e governadores e os conselheiros do rei se reuniram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, e nem só um fio de cabelo tinha sido queimado. As suas roupas não estavam queimadas e não tinha cheiro de fumaça de fogo neles.
Olha que coisa maravilhosa. A gente que serve o Senhor, Deus nos joga na provação, não é para queimar a gente, não é para a gente olhar para a situação e dizer, Deus quer me matar. Não, Deus não vai nos matar. Deus, Ele está simplesmente limpando essas coisas que tentam nos amarrar, nos prender. Nós somos servos do Senhor, e Ele sabe que nós não podemos ficar presos, porque pessoas presas não podem falar o que elas querem. É como eles atribuem a frase a Martin Luther King, que disse: eu não tenho medo, não é do grito dos maus, o meu problema eu tenho medo quando os bons ficam em silêncio, quando os bons não têm mais coragem de falar, está errado, de denunciar o erro, de denunciar o pecado, aí tem alguma coisa errada, Então, não tenha medo, você não vai ser queimado na provação. Deus é o Senhor para simplesmente tirar as coisas à volta. Isso é tão maravilhoso. Eu relato isso. Gente, eu fiquei doente com 19 para 20 anos, muito doente mesmo. Eu trabalhava, fazia faculdade à distância e cuidava de muita coisa na igreja. Lá na igreja tinha culto de libertação. Eu cuidava do culto de libertação junto com outro pastor, fazia tudo na igreja que você pensar, visitava as pessoas e tal. Eu mal dormia. Tinha dia que eu passava a noite inteira na igreja lá, orando com o pessoal, e depois ia trabalhar, começava às 7 horas do meu trabalho. Então assim, eu fui me desgastando tanto, que me deu uma crise grande de síndrome do pânico na época. Foi um desespero, foi uma dor, foi um sofrimento. Eu fiquei praticamente 2 anos trancado dentro de casa, era um caos total. Só a minha família sabe dizer como foi horrível o que a gente passou, desespero, o caos que era aquilo, aquela vida, entende? Mas o que acontece? O que Deus usou esses 2 anos, principalmente os 2 primeiros anos, o ano de 2010, o ano de 2011, para tirar amarras de mim, para tirar coisas do meu coração, coisas egoístas, coisas pequenas, orgulhos, foi imenso. E o fato de ter lidado com essa doença por mais tempo foi simplesmente me tornando cada vez mais livre de coisas que me atrapalhariam para o chamado que Deus me deu de pregar o Evangelho. Então, quando eu sofri, eu queria morrer toda hora. Deus não presta. Eu falei isso várias vezes quando eu fiquei doente, porque essa doença que eu tive foi uma doença de verdade. Não é essas frescuras que o povo diz que tem, não. Vagabundo usa, viu isso aí? Vagabundo está sempre usando que está com síndrome do pânico, depressão, para se esconder. Mas aí por isso que banaliza quem realmente tem um problema. Quem tem um problema, o povo olha e diz: levanta, vai melhorar, tal, Mas o que acontece? Como houve a evolução na minha vida? Como eu melhorei como ser humano? Como eu melhorei como servo de Deus? Como eu melhorei como entendedor da palavra? E, na época eu dizia várias vezes: Deus não existe. Se existe, me esqueceu. A vida não vale a pena. Que vida é essa? Mas depois que passou, a gente entende aquilo. Então hoje a gente passa alguns problemas que a gente não entende. Você pergunta: por que, Deus? Uma dívida que eu não consigo pagar. Você pergunta: por que, Deus? Eu não tenho um trabalho à altura dos meus conhecimentos. Eu estudei tanto para poder ter um bom trabalho e hoje não consigo ter. Senhor, eu estou há tantos anos nesse mercado, por que eu não consigo prosperar? O que está acontecendo? A gente se pergunta, mas calma, quando você está no fogo, você não entende, mas quem está lá em cima, te olhando, em cima da fornalha, igual Nabucodonosor, viu que tinha o quê? O Filho de Deus junto com eles lá na fornalha. Em outras traduções está o Filho dos deuses, mas na verdade é o que? É Jesus Cristo que estava com eles lá e que livrou eles de todo esse mal. Só permitiu que o quê? Que as correntes fossem tiradas. A gente termina então a mensagem da seguinte forma, verso número 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir
abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar um Deus que não fosse o verdadeiro Deus deles. Por isso, eu decreto por lei que todo homem de qualquer povo ou nação em língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho. A história termina com Deus sendo glorificado. Esse é o propósito da nossa vida, a glória de Deus. Quando eles saíram de lá, o rei disse: a partir de hoje está assinado por decreto, o Deus verdadeiro é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque cada vez que nós temos coragem para enfrentar uma provação e Deus nos tira dela, o nome dele é mais glorificado. Quando Jesus pregava, quando Jesus curava e as pessoas davam glória a Deus, é isso que Deus quer, que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se você de alguma forma não sabe como orar hoje em dia, esse é o conselho final. Ore ao Senhor: Senhor, me tira dessa provação e faz o seu nome ser mais glorificado através de tudo isso. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Eu quero que através das provações da igreja, que a igreja está passando, financeira, que o nome de Deus seja mais glorificado, né? Que a gente possa passar por isso e as coisas expandirem, e a gente olhar para trás e dizer: Deus sabia o que estava fazendo, olha como as coisas estão, né? Eu quero que as coisas que eu vivo, as minhas provações, que as suas provações, lá na frente a gente olhe e diga: olha como foi fundamental. Então Deus é maravilhoso. Pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Então, nosso Deus é maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu realmente acredito na palavra de Deus e nessa palavra que eu vou ler. Vamos orar.